E aí, bora? Próxima aula? Começar? Eu preciso criar uma nova branch daí? Ou não? Pode ser na Isso, main? vocês vão pegar a main, vão puxar a main, e daí vocês vão criar uma branch nova. Aí já vamos testar se vocês estão com autorização, certo? Deu um erro de acesso, né? O seu Git tá aí, né? Agora a gente vai ter que validar como que tá o login, que usuário que você tá usando, porque você tem que fazer os push e ele não tá considerando seu usuário ali. Então vamos descobrir aqui uma coisa nova, que é como fazer o login do Git. Então vamos tentar setar aqui o nome e o e-mail de vocês, tá? Pra gente ver se ele vai começar a liberar. Então começa aqui, ó. Se você vir aqui no site do Git, ele tem, ó, começando as configurações iniciais do Git. A gente fez aquela configuração inicial do Git antes com o Git Desktop, né? Então quando vocês fizeram a primeira parte do Git, vocês usaram o próprio configurador do Windows ali tudo. Então aqui a gente vai ter que começar a pesquisar algumas coisas que é um pouquinho mais chato, mas a gente tem que fazer de qualquer jeito. Por exemplo, vocês viram que vocês não estão conseguindo fazer um push, né? Então vamos fazer uma configuração básica aí, ó. Aqui você tem dois comandos, que é o seu user.name e user.email, ó. Aí vocês podem colocar o username que vocês têm lá e depois o e-mail. Esse cifrão tem que colocar mesmo? Não, isso ali não precisa. Normalmente quando você vê alguns códigos assim online, eles usam isso aqui só para referenciar que isso aqui é uma parte de linha de comando ou código, sabe? Muitas vezes você vai achar um código online aqui quando você estiver fazendo pesquisa e tal, que você vai ter isso aqui no começo. Isso aqui é só para exibir a linha de código, você saber que isso aqui não é um texto, é um código. Ah, tá. Se der esse git config list, vai aparecer o que eu coloquei? Deve ser, né? Exatamente. Você vai dar git config -- list. Aí ali ele vai te dar o seu usuário, tudo. Desce ali, ele vai estar bem no meio aí. Aí apareceu, tá certo, o seu e-mail, tá vendo? Aqui, ó, vamos adicionar aqui, Aí eu acho que agora ele vai liberar, entendeu? Eu tô adicionando você como mantenedor do meu repositório. Agora tá todo mundo conectado, todo mundo já com o Git configurado. Uma coisa que vocês têm que entender é uma lógica meio que básica que vocês vão pegar aí rapidão, ó. O prompt de comando que a gente tá usando aqui fora e o prompt de comando que tem dentro do nosso Visual Studio Code é a mesma coisa, tá? A única coisa que tá acontecendo é que ele tá aqui dentro para facilitar o seu dia a dia. Mas ele funciona igual esse aqui. Então se você dá um Git aqui, se você dá um Git aqui, ele vai funcionar igual desde que você esteja acessando o mesmo caminho, tá bom? Pô, quem já conseguiu aí, começa a brincar lá então, começa a desenhar a nossa tela de login. Eu quero que vocês comecem a fazer essa tela de login agora. Já tá funcionando o código, eu acho que se você rodar aqui ele vai funcionar. Você só precisa dar um npm install antes, se eu não me engano. Antes de você dar o serve lá, o build, você tem que dar o npm install, tá? Vocês querem brincar um pouco? Eu vou fazendo aqui, vamos fazendo todo mundo junto, porque agora a gente já aprendeu a usar o HTML, CSS, TypeScript. Os primeiros componentes estão declarados aí, a gente vai trabalhar direto neles de começo. E aí acho que a gente pode fazer todo mundo junto aí. Bora? Cadê a nossa tela? A gente tem a nossa imagem para utilizar aqui. Aí a gente pode ir tentando reproduzir essa tela de login, tá? Comecem aí, façam essa tela de login. Eu vou fazer ela sem CSS aqui, eu quero que vocês façam ela aí no lado de vocês com CSS, tá? Mas basicamente eu adicionei um text input, dois text input, um button, e agora eu vou começar a trabalhar eles, tá? Esse nosso text input aqui, ele vai ter que ter eu vou colocar ele sempre dentro de uma div aqui para ter um controle. Eu gosto dessa div aqui para manter um controle do CSS que eu vou utilizar lá. Como a gente não vai chamar agora componentes do Angular Material, essas coisas assim, a gente vai criar e vai nós mesmos fazer isso aqui ficar bonitinho. Aqui, ó, depois aqui é um ng model. Esse ng model aqui ele usa nos inputs, por exemplo, aqui, que ele vai conectar o meu model aqui, como se fosse a minha variável, todos os valores que estão dentro dele, com o meu input. Então ele vai pegar o que entra e sai. Lembra do input output aqui, ó? Input, output é o parênteses e achar conectando essa variável value com os dados que vão aparecer no meu input. Então, Rodrigo, no Angular tem algumas formas de você passar essas informações, tipo a classe aqui. Você pode fazer alguma validação, por exemplo, criar um input type, password input type text, por exemplo, separado aqui, diferente, e adicionar o ng if. Você faz uma validação lá. Aí você pode usar um boolean qualquer. Ou se não, eu acredito que dê para passar esse type aqui. A gente pode testar agora. Como o Angular aceita o input, que é essas chaves, eu acredito que a gente consiga fazer diferente. Quer ver? Ó? Se for password, a gente coloca aqui como password, se não, ele vai ser texto. Se vocês quiserem olhar uma coisa aqui bem legal, eu tô usando um booleano aqui, tá? Um true ou false. Se
for true, ele faz isso, e se for false, ele faz isso. Isso aqui é um ternário que a gente chama. Você faz a validação, coloca uma interrogação, passa o primeiro resultado, 2 pontos o segundo resultado. Então aqui, ó, se ele for password, ele vai fazer esse campo ficar password. Se ele não for, aí ele fica como texto. Agora vamos botar true lá, ver se ele funciona. Ah lá, funciona. Então tu pode usar ele como input, tá vendo? Aí tu coloca essa password aqui, você pode fazer ela como input e declara aqui o password, por exemplo. Que daí quando você chamar lá no myText, quando você vem aqui na tela de login, esse aqui a gente colocar um password, ele vai diferenciar lá, ó, teste. Entendeu? Então tu pode usar ele como input no seu texto, que no caso é input, eu chamo essa tag aqui, tá? O Angular considera como input, como você está colocando um dado, e isso aqui é o output dele, que é como você está tirando o dado. Não, já vou te mostrar aí, vamos lá, vamos achar os seus erros. Abre o seu Visual Studio por completo aí. Vamos na primeira linha de erro que ele está dando. Vamos buscar o erro que ele está dando lá, primeira linha de erro, depois do build ali. Match grid list is not a known element. Você adicionou um match grid list lá no seu home, né? Esse match grid aí, você está tentando utilizar Angular Material, né? Então, você quer utilizar ele, você vai ter que primeiro instalar. Eu acho que já está instalado nessa versão, mas você vai ter que puxar ele pro seu componente. Abre lá a página do Angular que você achou esse match grid list. Tá vendo ali em cima em API? Aí, ó, ele vai te falar o que você tem que importar, tá vendo? Então copia esse import, copia ele, vai lá no seu components.módulo. Vamos testar se você pode importar lá ou se você consegue importar direto no seu componente, porque eu acho que você pode importar direto no seu componente. Coloca esse link aí em cima. Agora você vai declarar esse módulo ali embaixo, na parte de imports, que você está importando esse módulo. Aí coloca aquele que você pegou lá, que é match grid. O que ele tá dando de erro aí? Alguma validação que você instalou no seu Visual Studio Code deve estar fazendo isso, eu acho. Ou que você não instalou, talvez já resolva. Clica ali no lado esquerdo em extensões no seu Visual Studio Code, que é o último, eu acho. E digita TypeScript aí. Pode ser, ó, tá vendo aí que tem várias extensões? Pode pegar essa primeira extensão aí e instalar ela. Tem um botão de instalar na primeira ali, ó. Então, isso aqui tem várias extensões no Visual Studio Code aqui que você pode utilizar, que vai te ajudar. Tanto que nem a gente falou ali de usar o Git aqui pelo lado, para ver as alterações. Você pode utilizar aqui, saber a branch que você tá, ele te mostra aqui tudo. Você pode criar branch por cima aqui também. A linha de comando lá é um pouco mais prática de utilizar e você acaba acostumando e depois. Eu vou pegar uma imagem aqui, tá, galera? Que daí a gente pode usar ela de profile ali. Então dá-lhe Google, vamos achar umas imagenzinhas aí. Eu vou pegar uma. O Google tá aí pra nos ajudar, né? Só tem uma coisa, que tem uns desses daqui que tem licença, cara. Então, se tiver licença, é um saco. Mas em geral, tem vários que são open, tá ligado? Esse tipo de coisa aqui, que é um canvas praticamente, né? Só um fundo. Então, eu acabo pegando do Google ali essas imagens simples assim, porque eu jogo ela na Fotopeia aqui e dou uma editada. Eu vou editar isso aqui agora, já vou botar aqui pra todo mundo usar. Como que você fez pra fazer esse botão ali mesmo, aquele bagulho ali que você colocou, pra preencher o texto, que eu não lembro agora. Agora a gente tem uma coisa aqui que vocês vão precisar utilizar aí, que é o input, que eu falei antes, tá? Uau, input. Tu fez o botão aí, tá escrito login, tá vendo? Então, ó, se você vir aqui e ver o nosso botão aqui, é chamado myButton, ele tem uma variável label que tá recebendo um texto chamado login, beleza? O Angular, ele vai te obrigar a entregar aqui o que você tá mandando. Então, assim, se você falou que você quer um texto lá, ele tá esperando que você mande um texto. Então, se você olhar aqui, eu tô usando aspas duplas fora para falar que esse valor é esse valor e aspas simples dentro para falar que isso aqui é um texto, entendeu? Aí se você for lá no nosso myButton, no TypeScript, você vai ver que lá, ó, eu tenho um input chamado label. Aqui eu vou deixar o comentário. Recebe a label do botão. Então, ó, o meu input lá chamado label tem que ser um texto, no caso uma string, e essa minha label tá aparecendo aqui no botão. Então, essa aqui é uma das formas de você exibir um texto no HTML utilizando o Angular, tá? Então, basicamente o input que vocês vão usar é isso aí agora. Vocês vão fazer tudo isso aí, eu vou explicar para vocês o output daqui a pouco, que daí pegam um dado de um componente e voltam pro outro. Esse NG Model ali no final do value, eu vou fazer uma forma de imprimir na tela aqui, só para vocês visualizarem ele também agora, tá? Pode ser aqui embaixo mesmo, ó. Você pode fazer aqui, ó. Isso aqui é aquilo que a gente tava falando antes ali, de colocar o valor na tela. Então, o que digitar aqui tem que aparecer aqui embaixo. Olha lá, tá vendo? Ele funciona na hora. Tudo que eu digito aqui, ó,
ele aparece aqui já o valor. Você lembra que eu falei de bindar? Isso aqui é bindar. Aí agora a gente vai começar a conectar esse valor aqui desse value lá com o nosso componente login, que daí o nosso componente login é quem vai chamar a função lá, por exemplo, fazer login, e aqui a gente vai ter password e usuário. Vou deixar como user para ficar mais bonitinho. Ó, galera, eu vou começar. Se você perceber que a maior parte das variáveis, essas paradas assim, eu tento deixar em inglês, é pra vocês acostumar também, tá? Eu tô fazendo umas funções que a gente vai utilizar, tá? Eu vou testar aqui também, tô testando ao mesmo tempo aqui. Então eu quero que vocês vão focando aí nessas telas aí pra gente, que nem eu falei, pra gente fazer esses exercícios que a gente vai usar hoje, esse dia meio que pra aproveitar isso aí. E todas essas funções que eu tô fazendo aqui, a gente vai utilizar de uma certa forma com vocês refazendo elas, tá? Vamos fazer um CSS aqui pra ficar mais fácil de visualizar. É o nosso MyButton, beleza? Vamos tirar esse Generate Label e vamos criar esse botão logo. Vamos começar a botar um CSS que vocês vão visualizar um pouco mais fácil esses componentes. Eu tenho um componente chamado MyButton com uma classe Button, beleza? Eu vou pegar essa classe aqui e vou colocar lá um background color nela, só pra gente já começar a achar uma cor. O texto dela é a color, né? Que vai ser a fonte vai ser branco. E ele tem um text align center lá. Eu vou começar falando que ele tem um tamanho mínimo aqui, só pra gente ver como que ele fica. Então eu vou falar que o tamanho mínimo dele, ó, min width. Você pode falar min width, você pode usar max width e você pode usar width. Por exemplo, se você colocar que o tamanho é 100%, você pode falar é 100%, mas o mínimo que ele vai utilizar é, sei lá, é 250 pixels. E ele pode chegar até 500 pixels, por exemplo. Ele é 100% da tela, mas ele vai respeitar esse mínimo e máximo, entendeu? Então se você fizer de alguma forma assim, você vai ter lá um botão que ele vai estar usando de acordo com o tamanho da tela, até um limite de mínimo e máximo. Então, ó, o nosso botão, que tem um texto lá, ó, tem um CSS, um HTML, e eu tô chamando ele aqui dentro no MyButton. Então, esse nosso componente button já tá aqui, ó. Aí podemos fazer aquele jeitinho mais fácil ou do jeito mais difícil, como vocês quiserem. Fica à vontade aí. Vamos fazer diferente. Vamos fazer com padding de 20 pixels, ó, porque ele adicionou um padding em volta ali, ele já colocou o texto lá no meio, tá vendo? Aquele botão lá também tem um punctuate bold, né? Tem uma coisa que a gente pode usar aqui que é o text transform, que eu vou usar, ó. Aqui a gente pode chamar esse text transform para falar o que a gente quer, como que seja aquele texto, ó. Uppercase, quer dizer que vai ser tudo maiúsculo, tá vendo? Você pode forçar por CSS. Aí ele lá parece que ele tem um border radius, deve ser uns 25 pixels lá. Ele deve ter um máximo aqui para ele aparecer certinho. E ali ele tá usando um efeito, né? A gente não vai colocar aquele efeito agora, vamos colocar só um shadow aqui, que é um box shadow. Algumas propriedades do CSS tem umas coisas um pouquinho mais divertidas. Por exemplo, a borda, você vai ter que falar o tamanho dela, a espessura e como que vai ser, se ela vai ser uma linha reta ou se ela vai ser tracejada ou se ela vai ser por pontos. Então às vezes você tem mais de uma propriedade que você usa aqui dentro, tá vendo? Aqui no box shadow você pode setar só a distância e a cor também, tá vendo? Se você pegar, copiar aqui, box shadow, olha lá, tá vendo? Aí você pode fazer aquela mesma coisa que a gente brincou lá, ó. Você pode usar aqui, ó, pra fazer um inspect, pra subir e descer e validar como que tá ficando o seu desenho, ó. E ele tem mais algumas propriedades aqui, se eu não me engano, aqui é pro desfoque, aí tem a propriedade de distância, eu acho que são 4 propriedades que ele aceita. Aqui, ó. Tá vendo? E aí a cor aqui, acho que se a gente brincar aqui dá pra deixar uma cor parecida com aquela lá. É que lá tá branco porque tem um fundo, né? Aqui não vai aparecer muito bem o branco, mas ó, tem um efeitinho já. Então assim, tem um CSS pronto aqui já pra primeira parte do botão. Vou copiar ele aqui, vou jogar ele no nosso MyButton aqui. Aí ó, assim fica fácil de fazer, entendeu? Porque tu tem todo o visual aqui, você tá fazendo ao mesmo tempo. Agora tem uma coisa aqui que tu vai ter que utilizar nesses casos de botão que sempre é necessário, que é o cursor. Então pra você falar que ele é um botão, você usa esse cursor pointer, que é para quando você passar o mouse em cima, ó, ele fazer a mãozinha e dá a impressão que é um botão. E outra propriedade legal do CSS para esses tipos de eventos é o hover. Você pode vir aqui e falar tipo hover é tipo over sobre, beleza? Então eu posso falar aqui no over, mudar a cor quando o cara passar o mouse em cima. Vamos deixar a cor um pouco diferente aqui, só pra ter uma... É só um, ó, tá vendo? Aí já tá um botãozinho bonitinho, ó, um efeito básico que eu coloquei no hover aqui. E aí você acha lá um efeito que fica bonitinho. Eu não sou muito bom de achar as cores certas, por isso que eu sou mais programador do que designer. Vamos lá, ó, o Empire mandou ali, ó, Transition 4 segundos easy. Tem algumas funções de CSS que você pode utilizar para fazer alguns efeitos para ficar mais bonitinho, sabe? Deixa eu mostrar por aqui. Aqui você pode pegar as transitions, ó, e falar que você quer fazer a transição de tamanho e tal.
tá vendo? Então você fala que no começo tem tal tamanho e depois ele vai para tal tamanho, ó. E aí você fala o tempo que ele vai demorar e o tipo de efeito que ele vai fazer. Então ele vai te dar aquela sensação de movimento, tá ligado? Deixa eu ver aqui se... Ó. O que ele tá fazendo aqui, ó, no hover, que nem a gente tem lá o hover, que é o mouse tá em cima, ele tá falando que o tamanho vai 300 e o tamanho inicial é 100, tá vendo? Aí ele criou um transition que por 2 segundos é referente ao tempo, a width, ó. Então tem várias coisinhas que tu pode usar aqui no CSS que fica bem legal, tá? E aí, Hammett? Cara, o que eu tô apanhando aqui é tipo, como é que eu faço pra centralizar pelo CSS? No caso aí, você centralizou o quadrado tudo, né? Você tá vendo aí no seu, você tá usando um match grid aí pra tela de login e tudo. Você quer centralizar esse quadrado do meio, né? Tem algumas formas de centralizar. Centralizar texto é text align, beleza? Ó, seu text align já jogou lá em cima, viu? Mas você jogou só no seu H1. Você pode jogar no seu componente inteiro. Quando você selecionou ela, agora no seu inspecionar, você tá selecionando uma div dentro da match grid, olha ali no seu Elements. Vai passando o mouse em cima até você encontrar realmente a grid, que eu acho que é o primeiro match grid list lá. É, ó, aí, isso, pode ser. Você tá usando aí um display block, tá vendo? Tem várias coisas. Aí que entra algumas coisas que começam a complicar quando a gente usa uma library externa, por exemplo. Você tá querendo usar aí o Angular Material, tá vendo? É usar o grid, sim. É porque você tá querendo matar a formiga com uma bazuca, tá ligado? Tu pode utilizar, mas você vai ter que começar a usar da forma que eles fizeram para ser utilizado. Então é legal, tem várias coisas prontas lá e vai te ajudar em alguns momentos. Mas para essas coisas básicas, vai te atrapalhar mais que te ajudar. Então se tu criar lá o botão, faz um componente externo só com uma cor de fundo, tu já tem essa parte que você tá querendo fazer aí. Aí você não vai se incomodar. E aí qualquer coisa que você quiser alterar, tu vai ter na mão pronto, tá ligado? E você vai ter feito o código, você mesmo vai saber alterar ele. É muito mais prático para você reutilizar também. E não precisa ficar muito preocupado com o CSS ficar perfeito agora não, tá? A gente pode finalizar ele depois, mas assim, eu quero que vocês consigam chegar o mais próximo possível agora dessa telinha, tá bom? Beleza? Tá, agora uma pergunta ali. Não, sim. Mas por que ali naquela parte ali, cadê? Volta um pouquinho. Ali no MyText mesmo. Isso. Então porque tá. assim, quando eu tentei fazer, eu ficou azul. E o da frente, que era pra mostrar, que acho que é password, que acho que isso daí é pra mostrar, né? É pra falar se esse tipo de input aqui é password ou texto. Porque... Só que o meu fica azul. E eu não sei o que eu tô digitando errado. Não, só faz o seguinte, coloca um input aí, apaga esse textiário que você criou e coloca um input, é simples isso aí. Só coloca o input aqui. É. Pronto. Aí, ó, sempre que ele foi automaticamente transformou em type text, Sim, né? Então sim, type sim. text, quando você digita no campo, ele vai exibir tudo como texto, ó. Aí tem alguns tipos de types que você pode usar no input ali. Então você pode usar ele como type button, se eu não me engano. Se você quiser colocar, ó, você pode fazer um teste e colocar embaixo aí. Só pra você ver os tipos de input. Type, ó, button. Type B, type BTN. Tá vendo? Você pode ver vários, ó. Type. Aqui mesmo ele fala type, input type. Será que funciona? Type color, type date. Nunca testei esses outros aqui. Vamos só date time, ó. Tem vários tipos aqui. Vamos ver como ele exibe lá, ó. Seletor de data, seletor de cor, tá vendo? Aqui, ó, checkbox, botão. O type button, ele tá pedindo lá pra você colocar um valor, se não me engano. Botão, olha lá, ó. Então você tem vários tipos que você pode usar no seu input, tá? Aí aqui, esse type você pode passar depois, ou você pode passar por uma variável, ou só pra saber se ele é password. Então basicamente, você pode usar string, você pode usar boolean, passar true ou false. Você pode passar o que você quiser, só declarar aqui, ó. Lembra de declarar o input aqui. Se você quiser pôr esse nome aqui, você pode pôr, tá? Esse nome aqui é só pra você poder utilizar como referência lá fora. Então se eu colocar aqui type, aqui eu chamo ele por type, ó. Ele aceitou o type que eu coloquei aqui, porque ele tá passando daqui pra cá. E esse meu input type aqui tá recebendo aqui no type. Parece que tá um negócio lá, outro aqui, outro aqui, outro ali. Parece que tá complexo, mas tipo assim, entendeu? Um quebra-cabeça, né, meu doido? Perfeito, perfeito. Ué, lembra do joguinho que a gente tava jogando? Vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra baixo. Entendeu? Entendi, agora entendi. Muito obrigado. O Victor já tá mais avançado no CSS lá, que daqui a pouco ele já faz essa tela ficar bonita, que eu conheço.
Isso. Rapaz, eu tô fazendo tudo errado. Mas você tá fazendo por componentes, né? Separados. Sim, e mexendo nesse negócio aqui dos pixels. Aí mexe num, tá mexendo no outro. Nossa, dá uma confusão. Então, inspeciona aí e vê Imagem. por quê. Porque você tá colocando provavelmente algum espaçamento pra baixo ali, tá ligado? E aí você tem que considerar que cada componente desse tem seu próprio CSS e ele vai ser igual aos dois, né? Os dois Aham. aqui tem um próprio, né? Um só. Exatamente. Aí quando eu coloco a margem bottom, né? Por exemplo, Ele vai pros dois. tá indo pros dois, isso. Aí Aí- tem como eu diferenciar eles com algum ID, né? Uma coisa assim. Não, você pode diferenciar ele com algumas propriedades do próprio CSS. Por exemplo, First Child ou Ah. Last of Type. Vou usar de exemplo aqui o meu MyTextInput, tá? Meu componente chamado MyTextInput recebeu um margin bottom de 50 pixels, beleza? Aí eu falei que o primeiro desse tipo vai receber um margin bottom 10 pixels. Isso quer dizer que se eu tiver aqui 20 text input, o primeiro recebe 10, o resto recebe 50, beleza? Olha lá, ó. Entendi. Aí se você ver aqui, ó, ele não tá exibindo por causa que tem que corrigir os display ainda aqui. Vou ter que colocar um div em volta. Olha lá, ó, o grid aqui funciona. Tá vendo? Ó, o primeiro tá exibindo com 10 pixels de margin bottom, ignorando os 50, ó, porque ele tá considerando lá o first of type, tá vendo? E aí você também pode usar, o last of type funciona. Então, ó, o last of type funciona aqui, ó, o margin bottom pro último, tá vendo? Então, se você quiser selecionar, tipo, dar uma borda ou algum efeito diferente para um, que seja o primeiro ou o último, assim, você consegue fazer. Esses detalhezinhos você só vai pegar quando você tiver que usar, entendeu? Não tem como eu ficar, tipo, passando um por um para vocês agora, que vocês vão pegar um monte de coisa e vai botar na cabeça e não vai fazer sentido. Então, quando vocês começar a utilizar cada um desses negócios, a gente vai colocando, entendeu? Deu certo aí o Last of Type agora? Mostra lá pra mim, vamos ver. Tá, ok, ó. Então eu peguei a div. Em vez de você falar div espaço ponto, coloca só a classe, tá? Olha essa tela, beleza? Eu tenho um componente chamado login, tá bom? O meu componente chamado login tem uma classe login container. Detalhe, nunca você vai colocar duas vezes a declaração classe igual, beleza? Então você nunca vai ter duas vezes isso aqui. Você vai ter uma vez. E se você quiser ter mais de uma classe, você coloca aqui dentro, tá? Você pode ir declarando com espaço que ele vai considerar, ó. Ponto outra classe, tá vendo? Até mostra aqui em cima pra ficar visível. Então, quando você precisar de pôr mais de uma classe em algum desses seus componentes aqui, você vai utilizar dentro da mesma tag class, mas com espaço separado, beleza? A minha classe login container, ela tem uma imagem, dois textos, duas entradas de texto e um botão, tá bom? O meu componente é esse aqui, ó. Esse é o meu login, que ele tem duas entradas de texto e um botão, beleza? Esse meu componente aqui, eu vou utilizar ele para quando o usuário for logar no sistema, beleza? Agora, esse meu botão, eu vou utilizar ele aqui, eu vou utilizar ele em outra tela, que vou usar, sei lá, para chamar alguma outra função diferente. Eu vou acabar usando o mesmo botão, então eu declaro esse botão como um componente para que eu possa reutilizar ele em outro lugar depois. Tá bom? Por isso que o meu componente aqui, MyButton, vai ter só os dados referente àquele botão específico, ó, que é um texto, e aí eu coloquei um CSS, ó, que é uma cor de fundo, cor de texto, um alinhamento de texto, coloquei um tamanho lá que ele vai ficar. Esse tamanho aqui, na verdade, ó, ele pode ser só um tamanho único, tá? Eu não preciso falar tudo aquilo ali, eu postei isso aqui só para vocês saberem que também existe. Coloquei um padding. E aí que entra aquela sua pergunta, por que o meu texto não fica alinhado no meio? O que está alinhando o meu texto aqui, nesse caso, é o meu padding. Então, se você olhar o meu padding aqui, ó, no meu botão, tá aqui na classe button, ó, eu vou tirar ele ficou pequeno, beleza? Então, o que eu fiz não foi, tipo, fazer um botão grande e alinhar ele dentro do botão. Eu fiz um botão pequeno e adicionei espaço de dentro para fora. Entendeu? Então esse padding aqui, ó, ele é o espaço interno lá, ó, que é essa partezinha aqui, ó, que eu vou adicionar de novo, ó. Como eu coloquei um padding 20 pixels, ele está considerando que todos os quatro lados vão ter um padding igual a 20 pixels. Você pode fazer um teste aí no seu, ó, coloca duas vezes lá, ó, 20 pixels e 20 pixels. Ele vai considerar o quê? Aqui, ó, para cima e para baixo, e esse aqui de um lado e do outro, ó. Então você pode, quando você coloca só uma vez, padding igual a 20 pixels, você está falando que todos os paddings, que é direita, esquerda
em cima e embaixo, bottom e top, left e right, vão ser 20 pixels. Ou você pode declarar por par, top, bottom, left e right, cima e embaixo, direita e esquerda. Ou você pode declarar os 4 também, e daí você pega um por um, ó. Tá vendo? Então se você quer fazer alinhamento quando é nesse enquadramento que a gente está fazendo estilo botão, que você tem um container inteiro em volta, que é a nossa div, e só um texto, coloca o padding que ele vai te dar esse alinhamento com o text align center aqui, ó, que vai fazer ele lá pro centro. Então, ó, são essas duas propriedades que resolvem, ó. Eu vi que vocês conseguem entender já a diferença dos componentes. Vocês já entenderam como funciona o CSS que eu percebi. A única coisa que vocês têm que fazer é começar a colocar em ordem a ideia de vocês. Faz por partes, façam por partes, tá? Não tenta fazer tudo de uma vez. Não tenta fazer o usuário, a senha e o botão de login ao mesmo tempo. Faz o botão de login. Ficou legal? Beleza. Faz o texto de usuário. Ficou legal? Beleza. Faz a parte de trás do login. Ficou legal? Vai pro próximo. Entendeu? Então faz por partes, cara. Se você acha que tem muita coisa, cara, deve ter alguma coisa errada. Evita incrementar demais. Normalmente o mais simples que você fizer vai ser o melhor, porque você vai poder reutilizar isso depois, cara. Então assim, faça o básico, coloca o que você menos precisar para que aquilo funcione. Mesmo que você tenha que fazer aquilo 3, 4 vezes, que você tem que refazer, que você tem que apagar, que você tem que voltar atrás, não tem problema, tá? E outra coisa que você pode fazer aqui, agora é uma coisa que vocês vão precisar fazer muitas vezes, cara, e que ajuda muito no que vocês estão fazendo. Você fez uma parte do código, o código tá bom pra você, você fez um botão, o botão funcionou legal, salva esse código, comita ele e manda pro Git. Tudo que eu fiz até agora, tá legal, né? Vou fazer uma versão aqui, olha lá, ó. Todas as alterações que eu fiz eu mandei. Tá salvo lá no Git. Então, a partir de agora, tudo que eu tiver de alteração aqui, eu meio que começo a garantir que já não vai ter problema, entendeu? Se der algum problema no que eu tô fazendo, eu vou lá e dou um reset, pego a versão que eu tava agora. Porque tudo que eu fiz aqui já foi mandado lá pro Git. Aí vocês podem começar a criar, tipo, essa minha versão aqui tá estável, tá legal. Então, pra não bagunçar ela, eu vou criar uma outra branch pra eu trabalhar e vai escalando as suas branches. Depois a gente pode misturar elas, tá ligado? Aí amanhã a gente faz essa tela funcionar. Amanhã a gente vai salvar isso aqui no local storage, que é só um storage do próprio navegador. E a gente vai começar a entrar para dentro do sistema. E depois a gente entra no back-end, faz um servidor. E quando vocês vê, passou um mês, a gente já passou por tudo que a gente queria passar. Eu sei que, tipo assim, parece confuso aí. Então não parem de me parar no meio aí pra eu explicar, tá? Peçam todas as suas dúvidas, porque quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais dúvidas a gente vai sanar de todo mundo, não só de vocês. A dúvida mais idiota que tem é aquela que mais ajuda, tá ligado? Porque é aquela que todo mundo tem medo de perguntar, é aquela que todo mundo acha que, tipo, é irrelevante, mas bugou seu código e tu ficou meia hora parado ali pra resolver um negócio que era uma vírgula. Então pode chamar, galera. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, eu acho que mais conteúdo a gente vai conseguir compartilhar pra todo mundo aí. E é isso aí, galera. Façam o máximo que vocês tiverem dessa tela de login. Amanhã eu quero fazer os eventos funcionar pra gente poder finalizar input, output, conexão de uma tela com a outra, conectamos componentes. E aí quando a gente fizer clicar no login, a gente vai salvar e tá o usuário funcionando. Depois a gente manda isso pro back-end, faz um servidor, pega um token, e aí vocês vão aprender umas coisas um pouco diferentes de controle de rota. E aí já passou sexta-feira. E aí é isso aí, galera. Boa noite pra vocês.